Eu hoje escolhi uns relatos feitos por Carl Gustav Jung, o grande psicanalista, não é? Ele nasceu em família espírita. Os avós de Jung, eles desenvolviam a mediunidade. E o próprio Jung, ele tem lances extraordinários, né, de mediunidade. Tanto que na sua obra ele cita inúmeros casos, não dá opinião, ele só cita o que se passava com ele. Em alguns casos ele atribui, mais tarde desenvolvendo o inconsciente, aquelas personalidades que estão dentro do próprio ser, como ele vai argumentar, embora ele se contrarie diante da... Ele cita, por exemplo, um caso com Philemon. Ele conta que esse personagem se apresentava a ele e dialogava com ele, e conversava com ele. E na interpretação de Jung, era o seu inconsciente que havia criado aquele personagem para ali estar. Mas Jung ele faz um relato extraordinário. Ele diz que passeava com Philemon no jardim, conversando com ele, e ele ali ao seu lado. E ele interpreta como se fosse um ato do seu inconsciente, né? Então, os conselhos que Philemon lhe davam, ele cita os conselhos, e passeava ao seu lado, dialogando, e temas palpitantes, temas de profundo conhecimento. Ele conhecia aquilo, o Philemon, e abordava aqueles assuntos com ele. 15 anos depois desse fato, Jung recebe a visita de um famoso hindu. Um hindu veio visitá-lo na sua casa, 15 anos depois desse fato, com Philemon. E ele, conversando com o hindu, em determinado momento ele pergunta sobre o guru. Quem era o guru daquele hindu? Aí o guru vai e diz, né, que o seu guru era Shankaria. Aí Jung diz, mas o intérprete, o comentador dos Vedas? Aí o hindu diz, sim, ele mesmo. Aí Jung diz, mas ele já está morto há muitos séculos. O senhor está me falando de um espírito? E o guru vai e lhe diz, sim, muitos possuem gurus espirituais que nos orientam, que nos aconselham, que nos ensinam. E aqui é um detalhe interessante. O nosso Chico tinha um guru espiritual, Emmanuel. Divaldo tinha um guru espiritual, Joana de Ângeles, não é? E esse hindu também tinha o seu guru espiritual, que lhe esclarecia, que lhe comentava, extraordinário. E tinha uns fatos interessantes na vida de Jung, né? Ele conta que, certa vez, na sua casa, alguns acontecimentos insólitos começaram a acontecer. A filha, certa manhã, certo dia, amanheceu contando a ele, a mais velha, que tinha visto vultos caminhando dentro da casa. A outra filha, sem saber do relato da mais velha, disse que alguém, durante a noite, havia puxado por diversas vezes do seu lençol. O filho contou uma outra história de um sonho que teve, um sonho. Ele notou que aquilo era... E nesse dia, sobremaneira, a casa parecia que estava superlotada. Ele conta que eram acontecimentos estranhos, ele notava que ali tinha um ambiente diferente. E, nesse dia, a campainha da porta tocou insistentemente. Ele disse que o lugar onde ele estava, isso é o próprio Jung quem escreve, ele viu a sineta do sino bater. E da cozinha, a secretária dava para ver quem era que estava na porta batendo o sino. A empregada na cozinha contou a ele que não via ninguém na porta, mas o sino tocava. E Jung disse que via a sineta badalar, sem ninguém na porta. Ele contando esses fatos estranhos que aconteceram. Teve um momento em que ele não aguenta, né?
Aí ele vai e diz, mas pelos céus, o que está acontecendo aqui? E ele diz que houve uma resposta. Viemos de Jerusalém e não encontramos lá o que nós buscávamos. E Jung conta que sentiu-se impelido aí à máquina de escrever e, com uma compulsão, ele começou a escrever no dia 16 de dezembro de 1916. E no dia 16 de fevereiro de 1917, ele deixou pronto um livro que se chamou Os Sete Sermões com os Mortos. Os Sete Sermões aos Mortos. E na capa do primeiro exemplar, em alemão, trazia, escrito por Basílides de Alexandria, a cidade que une o Oriente ao Ocidente. Esse livro você ainda vê na internet, uma capinha verde, original, publicado na Alemanha. E na capa você vai ver, autor Basílides de Alexandria. Basílides de Alexandria era um gnóstico do segundo século. O que leva a gente a acreditar, né? Ou era uma psicografia do espírito de Basílides de Alexandria, ou um fenômeno que é o próprio espírito que escreve, não é? Me fugiu o nome agora. Animismo. Animismo. Era um fenômeno de animismo onde ele mesmo, Jung, tivesse sido o espírito de Basílides e estava escrevendo relatos que ali estavam. De qualquer forma, esses relatos, eles são extraordinários, né? E ele conta uma história, Jung, muito interessante, muito interessante. Ele disse que tinha um amigo que ele conhecia, e o amigo faleceu. O amigo havia falecido. E ele conta que certa noite estava se preparando para dormir, Jung estava se preparando para dormir, quando viu chegar à porta do quarto o amigo que havia falecido e convida e chama Jung para que ele o acompanhasse. Jung diz que sai com ele, atravessam o jardim da casa, atravessam a rua e vão na direção da casa do amigo que havia falecido. Jung diz que em vida nunca tinha estado lá na casa desse amigo. Eles entram de casa dentro, se dirigem à biblioteca da casa e na prateleira tinha cinco livros na prateleira, com capas vermelhas. A pessoa, o dono da casa, o amigo, vai, tira o segundo livro da ordem, tira o segundo e dá a Jung. E Jung abre, é uma coleção de Émile Zola, e tinha como título O Legado de uma Morta. No dia seguinte, Jung conta que foi pessoalmente na casa do conhecido dele, do amigo dele que havia morrido. A dona da casa veio atendê-lo. Jung pergunta se pode entrar e ir até a biblioteca. Ela consente. Quando ele entra, ele vê logo um banquinho, um tamboretezinho que ele tinha visto no sonho, no dito lugar aonde o dono da casa havia colocado para acessar o livro que estava numa parte superior da estante. Quando ele vê o tamborete no canto e a dita coleção de livros com capa vermelha no local onde ele havia visto no sonho. Ele se dirige à coleção e tira o segundo livro que estava na estante. E quando abre, é o livro de Émile Zola, né? O Legado de uma Morta. Né? A gente vê que houve uma emancipação do espírito, da alma. Enquanto ele dormia, ele não entra em detalhe, ele não comenta, ele não faz comentário. Ele apenas cita o fato, conta o fato e deixa para que cada um observe e tire as suas conclusões. Né? Em 1944, ele se submetendo a uma cirurgia,
ele conta que se viu fora do planeta Terra, a cerca de 1.500 quilômetros do planeta Terra, muito longe da Terra. Mas ele via e dizia que a Terra era esférica. E traz uma notícia extraordinária, de que a Terra é azul. Ele conta que viu os contornos do deserto do Saara, né? O areial alaranjado. Ele vê, eu acho que parte da Amazônia, aquelas florestas, ele descreve com uma beleza, uma precisão incrível, incrível. Ele é quem dá a distância de que viu o planeta e que a sua forma é esférica, de um azul muito belo e os seus contornos prateados. E pelos anos de 1960, quando o SUSUS manda uma nave para fora da Terra, onde vai Yuri Gagarin, né, o astronauta, é de lá que ele diz que a Terra é azul. Ele também nos traz essa informação de que a Terra é azul. Uma comprovação, não é? É muito patente, muito clara, de que as experiências que Gustav Jung narra, que ele mesmo conta, são de uma beleza extraordinária, atestando e comprovando a sobrevivência do espírito. Era essa o fato da vida real, professor. Muito bem, senhor Ligal, muito bem mesmo. Então, a gente encerra, né, esse quarto bloco, né? Vamos agradecer aqui a participação das internautas Mara, Rosana, Maria de Fátima, Sandra e tantos outros que não tiveram a oportunidade de entrar no nosso chat, né? Para você, Rosana, que você botou aí muito bem, Miri, um exemplo de fé e esperança, né? E que esse exemplo sirva, né, para lhe auxiliar na situação que você está superando, né? Se reforçar como o menino foi determinante, você também se autodeterminar. É assim vai ser. Porque a gente pode, porque nós somos deuses em miniatura. Djalma disse um negócio interessante numa palestra uma vez, né? Às vezes a pessoa mora num casebre, pobre, passando necessidade, e debaixo do casebre tem uma mina de ouro, com pepitas de ouro incalculável, que ele poderia resolver todos os problemas. Mas ele não sabe que aquela pepita de ouro está lá. E possivelmente vai morrer na miséria. Então, é a nossa situação. Nós temos esse potencial dentro de nós. Isso eu digo para você e digo para todos os internautas que estão vendo ao vivo o nosso programa e que, posteriormente, vão ver através de reprise, de link, né? Nós somos Deus em miniaturas. Temos potencial grandioso, só que a gente ainda não sabe explorar. Às vezes, o comodismo. Às vezes, pelo materialismo que impera em nossas vidas. Mas que nós temos esse potencial. E eu tenho certeza do que estou dizendo. Muitos de vocês que estão me ouvindo, ou que vão ouvir esse link, já viram demonstração de fé, de determinação. Eu quero, eu vou, eu faço, eu posso, e a coisa acontecer. Então, Djalma, você faz aí as suas considerações finais. Eu acredito que a internet do nosso irmão Mirinho deve ter pifado, que ele não voltou mais, e a gente vai fechar o nosso programa com a nossa prece final. Então, faça suas considerações finais, por favor. Pois não, queria cumprimentar todos aqueles que participaram aqui do nosso chat, do nosso comentário, principalmente a nossa querida Sandra Cristina, né, criatura formidável. Um beijo para você, Sandra, e para todas as amigas e os amigos que participaram. E desejar a todos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, de muita fé. A fé é a compreensão daquilo que não se vê, mas temos a certeza que aquilo é real. Nós não podemos duvidar de que a vida tem um autor, a vida tem um criador. As leis que regem o universo nos dão notícias da sua sabedoria, da sua grandeza, da sua onipresença, da sua onipotência. Essa presença e esse poder
estão na alma de todos os filhos dessa fonte divina, desse Criador divino. E mentalizemos a presença e o poder de Deus no mais profundo de nós mesmos. Quando conectarmos e sentirmos a realidade dessa verdade, todas as células enfermas do corpo automaticamente se recuperarão, dizem aqueles que passaram por essa experiência. Então, comecemos a imaginar essa presença curadora e restauradora, e esse poder curador e restaurador dentro da nossa alma, porque é aqui que ele habita. Boa noite a todos. Música